Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre terminologia cirúrgica. A terminologia cirúrgica é muito importante, porque você sabendo o nome da cirurgia, você logo vai saber o que vai ser feito nessa cirurgia e que órgão que vai ser mexido nessa cirurgia. Então, fica mais fácil para você saber qual a caixa que vai vir para você e qual tipo da cirurgia e qual lado da mesa você vai montar a sua mesa, ok? Muito bem. Então, toda palavra, ela tem o seu início, que é o prefixo, e o seu final, que é o sufixo. Vamos dar um exemplo de uma palavra bastante comum, que vocês vão ouvir bastante. Laparotomia. Láparo, região abdominal, que é o prefixo da palavra láparo, e o sufixo, que é otomia, quer dizer abertura. Então, laparotomia é uma abertura da região abdominal. Então, láparo, região abdominal, que é o prefixo da palavra, láparo. E otomia, que é o sufixo da palavra, o final da palavra, quer dizer abertura. Então, laparotomia, abertura da região abdominal. Um outro exemplo, eu vou dar para vocês, toda palavra terminada em ectomia. Então, prefixo, por exemplo, colecistectomia. O prefixo cole quer dizer vesícula biliar. E o sufixo ectomia quer dizer retirada. Então, colecistectomia é uma retirada da vesícula biliar. A vesícula biliar fica onde? Fica na região abdominal. Então tem que ser feito 2 cirurgias em uma. Por exemplo, a laparotomia, que é uma abertura da região abdominal, para chegar até a vesícula, que fica atrás do fígado, para fazer a retirada da vesícula. Então, é feito 2 cirurgias em uma. Uma laparotomia para ser feita uma colecistectomia. Cole, vesícula, ectomia, retirada. Então, uma retirada da vesícula biliar. Vamos dar um outro exemplo. Pexia. Pexia quer dizer fixação. Então, a palavra terminada com o sufixo pexia quer dizer fixação. Vamos dar um exemplo da pexia. Cistopexia. Então, cisto é bexiga. Pexia, fixação. Então, cistopexia, uma fixação da bexiga. Ou orquidopexia. Orquido é o testículo. Então, seria uma fixação do testículo. Vamos dar um outro exemplo. Plastia. A palavra terminada em plastia. Bastante comum. É rinoplastia. Rinoplastia quer dizer rino, nariz. Plastia, uma reconstrução, uma reparação do nariz. Ok? Uma outra palavra, blefarorrafia. Então, todo sufixo, que é o final da palavra, é terminado em rafia, quer dizer sutura. Bléfaro é pálpebra, perdão. Pálpebra. Então, seria uma sutura na pálpebra. Ou se fosse blefaroplastia, então seria uma reconstrução ou uma reparação na pálpebra, ok? Vamos dar um outro exemplo. Escopia. Então, toda palavra com o sufixo escopia quer dizer visão dentro do órgão. Então, essa visão dentro do órgão, ela pode ser para uma cirurgia, como ela pode ser para um exame. Então, vamos dar um exemplo. Broncoscopia. Então, seria uma visão dentro dos brônquios para uma cirurgia ou para um exame. Um outro exemplo vamos dar esteroscopia. Estero, útero, escopia, visão dentro do útero, ok? Uma palavra terminada em ostomia, ostomia, não é otomia. Otomia é abertura. Ostomia quer dizer fazer cirurgicamente uma nova boca. Então, vamos dar um exemplo. Colonostomia. Colonostomia.
Cólon, intestino grosso. Ostomia, fazer cirurgicamente uma nova boca. Então, é quando a pessoa tem aquela abertura aqui lateral, onde que ela evacua através de uma bolsinha. Então, isso é um paciente colostomizado, um paciente com uma colostomia. Muito bem. Então, os principais sufixos são ectomia, retirada, otomia, abertura, ostomia, fazer cirurgicamente uma nova boca, pexia, fixação, rafia, sutura, escopia, visão dentro do órgão. Então, essas terminologias vocês têm que decorar. Não tem outra palavra. Não tem outro meio, digamos. Então, você sabendo o que significa esses sufixos, fica muito mais fácil para você saber que tipo de cirurgia que vai ser. E o que vem na frente é o prefixo da palavra. O que vem na frente também fica mais fácil para você saber, porque tem alguns órgãos que é fácil. Por exemplo, quando se refere ao oftalmo, você sabe que é os olhos. Quando se refere ao ósteo, você sabe que é osso. Então, por exemplo, uma osteografia. Então, seria uma sutura do osso, né? Fica bem mais fácil. Então, vamos falar alguns prefixos para vocês terem uma ideia. Por exemplo, adeno. Adeno é glândula. Então, por exemplo, adenoidectomia seria uma retirada de uma glândula. Ou amidalectomia, também poderia ser. Amidalectomia seria uma retirada das amígdalas, que é uma glândula. Bléfaro, pálpebras, como eu falei, pálpebras. Cisto, bexiga. Cole, vesícula biliar. Cólon, intestino grosso. Colpo, vagina. Entero, intestino fino, que é o intestino delgado. Gastro, estômago, né? Nefro, rins. Ístero, útero. Oftalmo, os olhos. Óforo é ovários. Então, por exemplo, oforectomia. Então, seria uma retirada de um dos ovários, tá? Ou os dois ovários. Orquido, testículos. Ósteo, ossos. Oto, ouvido. Rino, nariz. Procto, o reto, né? E salpingo, tubas uterinas. E tráqueo, traqueia. Por exemplo, traqueostomia, fazer cirurgicamente uma nova boca na traqueia. Que seria o quê? Para uma abertura para a pessoa poder respirar através dessa nova abertura. Respirar ou se alimentar, ok? E os principais sufixos, que é a terminologia, seria ectomia, retirada, otomia, abertura, ostomia, fazer cirurgicamente uma nova boca, pexia, fixação, rafia, sutura, plastia, reconstrução ou reparação, escopia, visão dentro do órgão e, repetindo, ostomia, fazer cirurgicamente uma nova boca. Espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida, entre em contato.